servir a Deus pela fé, não pela lei. Porque se fosse pela lei, então o judeu, o seu Jesus não tinha, irmão. Ali na cruz, quando ele morreu, ele falou: Pai, tudo está consumado e na sua mão eu entrego o meu espírito. E morreu morte de maldição para nos salvar da maldição da lei. Porque pela lei, irmão, só salvava o judeu que conseguisse guardar a lei. Como ninguém conseguia guardar a lei, como o judeu, desde Adão até os dias de Cristo, eles não conseguiram guardar a lei, então o Senhor Jesus veio trazer a graça. Não vai ser salvo por pagar, não vai ser salvo por pagar dízimo, não vai ser salvo, irmão, por pagar esmola, por dar esmola, por fazer caridade, mas é salvo pela fé. Para que ninguém se gloriar, eu salvei porque eu fiz caridade, eu salvei porque eu era bom, eu salvei porque eu não blasfemava, eu não pecava, não fazia isso, não fazia aquilo outro. Não, mas nós vamos ser salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e não pelas nossas obras, mas pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então é lógico que nós, de acordo com nós vamos servir a Deus, passando os tempos, você vai se aperfeiçoando, vai deixando de fazer as obras mal e vai gerando obras boas. Mas não é pela nossa obra que nós vamos ser salvos, porque nós estamos perdoados dos nossos pecados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como o irmão ali em 2 de Atos 38 em diante, está escrito assim, que quando os judeus, irmão, que eram os fariseus da circuncisão, ouviram no dia do Pentecostes o barulho dos apóstolos falando em língua, eles vieram e alguns começaram a zombar dos apóstolos e falou assim: esses homens que aí estão falando isso aí, estão cheios de vinho novo, que é o monstro, estão embriagados. Então Pedro e João e os outros levantaram e falaram: varões de Israel, como vós tendes visto, sendo ainda 9 horas da manhã, né? E nós não estamos embriagados como vós pensais. Mas isso que está acontecendo aqui é aquilo que está escrito lá em 2 de Joel, que o Senhor Deus, naquele dia, derramaria o Espírito Santo, e o seu servo e a sua serva profetizarão, os velhos teriam sonhos, os mancebos visão, e todos aqueles que invocassem o nome do Senhor pelo Espírito Santo, seria salvo. Aí quando o Pedro acabou de fazer o discurso, irmão, mais ou menos quase 5.000 almas chegaram e perguntaram: então, varão, nós cremos, o que devemos fazer? O que o apóstolo Pedro e os outros falou? Crede no Senhor Jesus, e seja cada um de vós batizado em Cristo Jesus, porque a promessa diz respeito a vós, os que estão longe, os que estão perto, e todos quanto, irmão, ele não falou judeu, nem grego, irmão, nem italiano, nem romano, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Entendeu? Por isso, irmão, que o batismo tem que ser pela fé. Por isso que nós servimos a Deus pela fé. Nós não servimos a Deus por tradição, por guardar a lei, por pagar dízimo. Irmão, isso aí o Senhor Jesus cumpriu tudo que estava escrito na lei e pagou por nós, cumpriu a palavra por nós, e nós vamos andar agora, irmão, guiado pelo Espírito Santo. Não guiado um homem pelo outro, que o homem tem que confessar com o outro, que tem que adorar, não sei o que mais, tem que, irmão, tantas coisas, tradição dos homens, isso é tradição dos homens, é tradição da lei. E é por isso que o apóstolo Paulo seguiu os discípulos e os apóstolos, porque eles não andavam segundo a tradição do judeu. Eles perseguiu eles, até que Jesus Cristo apareceu no caminho de Damasco e falou: Saulo, 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 por que tu me persegue? E ele não conhecia Jesus Cristo, que ele andava segundo a lei, igual muitos andam. Falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo Nazareno, a quem tu persegue. Duro será para ti revoltar contra mim, ou contra os meus aguilhões, quer dizer, porque aquele que serve a Deus, irmão, pela fé, ele está preso com Jesus Cristo. Ele não é mais senhor de si mesmo. Ele se torna um servo e uma serva de Deus para servir a Deus, não segundo a velhice da letra e da lei, mas segundo a graça que é em nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por isso, irmãos, que o apóstolo São Paulo, quando ele encontrou com Jesus Cristo, ele estava perseguindo a igreja. Quando o Senhor falou para ele, aí ele perguntou: Senhor, o que eu devo fazer? Vai lá, persegue o seu caminho, vai na rua direita, lá tem um discípulo chamado Ananias, e ele vai te batizar. Chegou lá, quando Ananias, Deus revelou para Ananias ir lá, quando Ananias chegou lá onde é que Paulo estava,
né? Aí Ananias falou, irmão Saulo, Jesus Cristo que apareceu para você no caminho, me enviou para que você seja batizado e cheio do Espírito Santo. Ali Ananias batizou Paulo, daquele dia diante, ele não ficou chamado mais Saulo, porque no grego, irmão, e no latim, Saulo quer dizer grande e Paulo quer dizer pequeno. Então, irmãos, ali Ananias batizou Saulo, e daquele dia ele passou a chamar Paulo, e aí o judeu que ajudava Paulo a perseguir os apóstolos, passou a perseguir Paulo, a ponto que eles mataram Paulo a machadinha, mataram ele todo cortadinho, fizeram picadinho dele, entendeu, irmão? Porque quando o Senhor falou para Ananias e para Paulo, ele falou, Senhor, muito eu tenho visto falar desse homem, e aqui tem autorização para prender, para levar nós presos, e para maltratar, e levar nós diante dos gentios, e diante dos gentios, mas dos romanos. Levar diante dos gentios e diante das autoridades do rei. O Senhor falou para Ananias, vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar meu nome diante dos reis, diante dos gentios, e depois eu mesmo vou fazer saber quanto deve sofrer, irmão, não pela lei, mas pelo amor do meu nome. Então, irmão, tudo que nós passamos aqui, prova, tribulação, aflição, isso é para o nosso aperfeiçoamento, para nós chegar mais perto de Deus, através de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e converter e arrepender dos nossos pecados, e poder dizer ali, igual o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O que Paulo imitou Cristo? Ele foi batizado, seguiu os mandamentos, seguiu a doutrina e não perseguiu mais. Ele passou a ser perseguido daquele dia em diante. Então, irmão, é isto que a palavra de Deus quer dizer para nós nesta manhã. Para nós crer, não em Pedro, em Paulo, em João, nós crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor Jesus estava com os discípulos no Monte da Transfiguração, aquela voz que apareceu lá, não mandou crer em Maria, não mandou em Pedro, nem em Paulo, nem em João, nem em Tiago, nem em santo, nem em santa nenhum. Diz assim, apareceu a luz, e o Senhor Jesus transfigurou, o seu rosto tornou, irmão, como o sol no meio-dia, as suas vestes brancas como neve, e veio uma voz que diz assim, este é o meu filho amado, escutai-o. Não mandou escutar mais ninguém, mandou escutar o Senhor Jesus. E nós estamos Jesus como, irmão? Pela palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Não pela palavra, não estudada, preparada, sabatinada pelos homens, mas pela revelação do Espírito Santo, irmão. Aí o cego pode pregar, o analfabeto pode pregar, porque Pedro era analfabeto. Como Pedro ia fazer teologia se ele era analfabeto? Como Pedro ia ser papa, como alguns dizem, se ele era analfabeto? Quem escreveu o Evangelho de Pedro foi Marcos, que era discípulo de Pedro, porque Pedro não podia escrever porque ele era analfabeto. Então, irmão, não é a carne, nem o sangue, nem a letra, nem a lei que vai levar nós no céu. Quem vai levar nós no céu é nós crer no Senhor Jesus, guardar as suas palavras, andar na pisada dos apóstolos, dos discípulos e guardar a palavra que o Senhor falou. Aquele que crê, for batizado e guardar a minha palavra até o fim, esse será salvo. Então, irmão, é isso que o Senhor dá. Vamos continuar examinando as Escrituras, aquilo que o Senhor for passando para mim, se Deus dá graça, eu vou passando para a Irmandade, porque juntos nós caminhamos na mesma vocação. Né, irmão? Aqui não tem nem sábio, não tem mestre, não tem ninguém. Aqui toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então é assim, nós vamos continuar. Aquilo que Deus der para mim e Deus me der franqueza, eu passo para vocês. Vocês me ajudam, escrevendo mais alguém no canal, mais alguém no grupo do WhatsApp. Irmãos, sem nenhum interesse monetário. O meu canal não é monetizado. Eu não recebo nem um centavo por isso aí. Mas pela fé nós vivemos, pela fé nós pregamos, pela fé o Senhor prepara tudo que nós precisamos para a nossa jornada enquanto nós estivermos aqui na terra. Então, o Senhor me dará de cantar um verso do hino, mediante a palavra que Deus revelou. Nós vamos cantar esse hino e você já vai aí dando o seu like aí, o seu ok, o seu joinha, para que nós continuamos juntos nessa caminhada, nessa jornada.